Glória a Deus. Vamos louvar Ele que vive. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, Senhor. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Tua igreja clama a ti, Senhor, e acredita que o Senhor tem sido justo e fiel com aquele que crê. Por isso, Senhor, muito obrigado por não nos abandonar. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado, Senhor. E eu quero estar orando. Paz do Senhor, irmãos. Bora para mais uma lição. Lição 18. Maria e sua casa inspiradora. O que a gente vai aprender nessa lição aqui? Lembrar, né, na verdade, o que Deus pode fazer na nossa vida através das nossas buscas em casa, das nossas orações, da nossa seriedade em buscar a Deus em todo momento, em todo lugar.
naquela época da perseguição da igreja, em que Herodes mandou matar Tiago e mataria Pedro, né? Pedro foi capturado e preso numa prisão de segurança máxima. Mas ali o anjo do Senhor enviou, o Senhor enviou o seu anjo ali no meio da noite, naquela prisão de segurança máxima, e tirou Pedro dali. Né? A gente lê na Bíblia, a gente vê que o anjo entrou ali e acordou Pedro, que dormia em meio aos soldados, levou Pedro embora, abriu a primeira porta, a segunda porta, levou Pedro. E quando Pedro chegou na rua, né, Pedro ali sendo tirado da prisão, não sabia o que estava acontecendo, né, se estava tendo uma visão, o que estava acontecendo, mas aí quando chegou na rua, que o anjo foi embora, Pedro acordou para a realidade, que ele estava ali passando por um milagre, né, que Deus estava fazendo na vida dele. E ele foi então para a casa de Maria, para quê? Para contar o milagre que Deus havia feito, né? E tamanho espanto ele causou ali quando ele chegou, batendo na porta, que a igreja do Senhor estava ali reunida orando por ele. Essa é a lição 18, Maria e sua casa inspiradora, Atos 12, 9 a 17, que diz: pessoas e espaço podem ser inspiradores em nossa vida e nos transformar por meio da convivência. Assim como pessoas inspiradoras, espaços inspiradores nos atraem, obviamente que a inspiração não está na construção arquitetônica, nem na qualidade dos móveis, mas na maneira como as pessoas que lá habitam ou transitam o transformam em um lugar de acolhida, ensinamento e inspiração. Algumas casas do Novo Testamento assumem tal característica, como a casa de Marta, Maria e Lázaro, a casa de Lídia e a que é tema dessa lição, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Uma casa aberta. É possível que a casa de Maria passe desapercebida em meio ao episódio da milagrosa libertação de Pedro, mas foi lá que ele encontrou refúgio logo que saiu da prisão. Após o decreto de Herodes a respeito da morte de Tiago, Pedro foi preso. Atos 12, 2 e 3. E apesar de sua execução ser aguardada para o final dos dias de festa, Páscoa, Deus deu livramento a ele. Por trás do maravilhoso relato da libertação, havia um grupo de cristãos e cristãs em oração, em constante oração e intercessão pela vida do apóstolo que não desanimou na fé. O grupo se reunia na casa de Maria, que fazia desse espaço, com a ajuda de Deus, um lugar acolhedor e seguro em tempo de perseguição da igreja. A dona da casa não se desanimou, não se acovardou, manteve suas portas abertas para a fé e fechada para o medo. O texto bíblico não traz outras informações sobre esta mulher, mas registra seu nome, o que aponta para sua relevância na comunidade. A casa de Maria recebia mulheres e homens de todas as idades, que amadureciam na fé por meio da perseverança na doutrina dos apóstolos, das orações e da comunhão no partir do pão. Atos 2, 44. Se na casa de Maria entrava discípulos e discípulas, da sua casa saía um jovem missionário, João Marcos, seu filho, que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram, Atos 13, 5.
Verso 5. Marcos, como também era chamado, desencorajado pelos desafios, desistiu da viagem missionária, fazendo com que Paulo e Barnabé se separassem. Paulo seguiu viagem e Barnabé, primo de Marcos, Colossenses 4:10, mudou seu destino para discipular o jovem, Atos 15, 36, 41, assim como havia feito com Paulo. Não sabemos se Marcos voltou para a casa de sua mãe, mas o que é possível deduzir pela história de Maria, que sua casa e seu coração nunca se fecharia para seu filho. Marcos cresceu e amadureceu. O próprio Paulo, mais tarde, pediu para vê-lo, dizendo que ele lhe era muito útil ao ministério. 2 Timóteo 4:11. O primeiro evangelho de Jesus Cristo a ser escrito teve sua autoria atribuída a ele, o que denota sua coragem de enfrentar o poder romano e o seu compromisso em anunciar os feitos de Jesus ao povo, para animar a fé e consolar na dor. A casa de Maria era inspiradora porque ela era alguém que servia a Cristo e por isso sua vida e sua casa era marcada pela hospitalidade e vida devocional. Foi em meio às orações que aconteceu ali que Pedro, depois de solto, apareceu batendo a porta. O texto diz que Rode, a empregada, foi ver quem era e reconheceu a Pedro. Ora, se ela reconheceu a voz de Pedro, era porque na dinâmica da casa, Rode também teve a oportunidade de ouvi-lo, quem sabe escutar suas pregações e partilhar do tempo que viveu com Jesus. A empregada, eufórica, esqueceu de abrir a porta e foi correndo avisar que Pedro estava solto. Em meio à incredulidade das pessoas, ela persistia em afirmar que era verdade. Não sabemos se a empregada participava diretamente das orações, mas ela foi testemunha do que Deus fez quando aquelas pessoas se reuniam para orar. Pedro entrou na casa de Maria, testemunhou sobre o milagre que vivenciou e pediu que alguém que estivesse ali pudesse confortar Tiago e a outros irmãos, anunciando-lhes o que Deus havia feito. Aprendendo a partir da casa de Maria. Nossa casa é alvo da missão. Na casa de Maria, seu filho João e sua empregada Rode puderam vivenciar a experiência com Deus. O cultivo da espiritualidade no lar faz com que João se transforme em um servo fundamental na proclamação e construção do reino. Existem casas e casas, lares e lares. Às vezes é muito mais fácil falar das coisas de Deus com as pessoas que não convivem conosco. No entanto, nós não podemos desistir das pessoas da nossa família. Elas devem ser alvo da nossa oração e da nossa evangelização. Nossa casa é parte da missão. A igreja cristã teve seu começo nas casas. Elas eram ponto de pregação, de encontro, de oração e de fortalecimento mútuo. Isso não pode ficar apenas no passado.
Infelizmente, a insegurança e os desafios da vida têm feito com que muitas pessoas fecham suas portas para essa possibilidade. A casa tem uma grande importância na formação da identidade cristã. Por exemplo, Susanna Wesley, mãe dos principais líderes do movimento metodista, João e Carlos Wesley, usou a sua casa a serviço do reino. Ela pregava na sua cozinha para muitas pessoas e foi a principal instrutora e influenciadora de tudo o que os irmãos Wesley fizeram. De dentro de sua casa foi instrumento para a salvação, para levar a salvação a muitas pessoas e proporcionou aos filhos e filhas uma educação religiosa muito especial e colaborou no desenvolvimento de um movimento espiritual que resultou na transformação da Inglaterra. Assim como Maria e Susana, nós podemos abrir nossa casa para a missão, reuniões de oração, de grupos, de discipulado e acolhimento de pessoas. No espaço acolhedor e mais informal do lar, Deus pode fazer milagres e alcançar pessoas que talvez não tenham tanta disponibilidade de ir à igreja. Levar Deus para dentro da nossa casa. Deus habitava no lar de Maria. Por isso, ela abriu sua casa ao serviço e vivia experiências extraordinárias de fé. A pessoa que restringe sua vivência espiritual ao templo, achando que apenas a participação nos cultos é suficiente para manterem firmes na fé. Diante dos desafios do dia a dia, não desejamos julgar a experiência de ninguém, mas sabemos que, para além dos dias de culto, Deus quer nos proporcionar a possibilidade de encontrá-lo cotidianamente por meio de uma vida devocional contínua. A rotina corrida e cansativa não pode sufocar nosso momento de oração e devoção. Não podemos permitir isso. E para quem já tem filhos e filhas ou já começa a planejar a formação de família, lembramos, hábitos de alimentação, de estudo e de exercício são aprendidos em casa e da mesma forma quanto a oração. É um elemento que faz parte quando a oração é um elemento que faz parte do cotidiano do lar e da família. Ela é priorizada em relação aos demais compromissos e aprendida pelas crianças. Assim afirma o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalo. Salmo 20, verso 7. Há pessoas que confiam naquilo que veem e que controlam. Porém, ele mesmo diz que nós gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Essa é
a expressão de quem tem uma vida de oração e de fé, que sabe que Deus irá responder suas orações e o socorrer na hora da angústia, libertando das cadeias da vida. O testemunho de Maria nos desafia a viver uma vida de discipulado, abrindo nossa casa para oração e fortalecimento mútuo. E então a ação de Deus será ainda mais constante em nossas vidas e em nossa vida e através de nós. Conclusão: a casa, a família são a base para a formação da identidade de uma pessoa. Se ela estiver aberta para a ação de Deus, será lugar de salvação, fortalecimento mútuo, intercessão e de ver a ação de Deus concretamente. Mas para isso é preciso que as pessoas se despertam para exercer sua fé na família e abrir suas portas para outras pessoas entrar e ser transformadas ou tenha um encontro com Jesus. Assim como João Marcos viu em sua casa um exemplo vivo de uma fé forte e se tornou uma pessoa fundamental na evangelização, hoje em dia as casas continuam sendo os melhores lugares para que outras pessoas sejam despertadas e encorajadas à missão e à oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que a lição vem assim trazendo despertamento para a gente, né, irmãos? Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando mais aos nossos corações, nos trazendo assim esse entendimento, né? Que possamos estar marchando dessa forma, sendo encorajado através de estar lendo essas lições, né? Que vem trazendo esse despertamento para a nossa vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Porque a gente tem aprendido, o pastor tem pregado no domingo, escola dominical, tem falado na terça-feira, a gente tem pregado. Durante a semana, os irmãos têm colocado seus testemunhos no grupo. E temos colocado tudo isso no nosso coração, na nossa mente. E o que nós estamos fazendo com todas essas pregações? Com todos esses louvores que têm, né, norteado a igreja? E eu quero dizer que precisamos usar isso no nosso dia a dia. E talvez você não tenha utilizado. E eu quero orar pela sua vida agora, meu irmão e minha irmã. Talvez nós estamos aí num raio de vários quilômetros de distância, mas eu quero que você se sinta próximo agora. Que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está caindo sobre a minha cabeça, que esteja sobre a sua vida agora nessa noite. Que toda palavra pregada, que toda palavra cantada, que tudo aquilo que temos vivido ali naquele campo missionário de São Mateus, que seja uma verdade e que possamos aplicar. Não apenas com uma hora e meia que temos feito de culto para a nossa reunião social, mas que seja para a prática da nossa vida cristã. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, que essa palavra venha penetrar os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que toda palavra pregada,
toda, Senhor, palavra que tem saído da boca do pastor dessa casa, que tudo aquilo que os irmãos têm falado também na escola dominical, tudo aquilo que temos, Senhor, aberto os nossos ouvidos para escutar, que vem do alto céu, que essa sabedoria, Senhor, possa ser aplicada no nosso dia a dia. Talvez alguns irmãos e irmãs tenham se visto perdido durante a semana e não tenha entendimento de como aplicar aquilo que aprendeu. E eu quero te pedir, Senhor, nos dê sabedoria para aplicar as palavras pregadas durante nossa semana. Senhor, seja no momento de ira, que a paz recorra sobre a nossa cabeça, seja no momento de decisão familiar, seja no momento de decisão financeira, seja no momento de saúde espiritual, de saúde, Senhor, da nossa mente, nos dê sabedoria para executar todas as coisas, Pai. Para executar a palavra que tem sido pregada nos cultos aqui, que não apenas sirva, Senhor, para massagear nosso ego interior, mas que sirva, Senhor, para que possamos executar e vencer todas as batalhas que nos é imposta, e que possamos dar testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que possamos dar testemunho daquela maravilhosa graça que o Senhor tem feito sobre cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, desce como fogo em nossas vidas e nos faz transbordar da sabedoria de Deus que vem do alto dos céus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode cantar isso? Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Glória a Deus. Glória a Deus, querido irmão, irmã. Que Deus possa te abençoar e te fazer compreender todos os dias qual decisão tomar, qual rumo a sua vida precisa prosseguir, e aplicar a palavra não apenas para teoria, mas uma palavra prática no seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua semana, a sua noite agora, e que possamos nos reencontrar no domingo pela manhã, para a honra e glória do Senhor, louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Um beijo grande para os irmãos, que Deus possa estar com cada um de nós nessa semana. Feche seus olhos, vou orar mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, nós damos graças pela Tua honra, glória e louvor pelo aquilo que Tu és. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conduz esse culto de maneira, Senhor, em que nem imaginamos ou da forma que nem planejamos. E o Senhor tem conduzido essas palavras de sabedoria para o nosso coração. Que Deus abençoe os nossos irmãos. O irmão Paulo, a irmã Irene, a irmã Eliane, Senhor, o irmão Nelson e Sônia, Simone, Francisco, a Valéria, a Ose, o Marcelo, o Azaf, Senhor, a Irene, Senhor. Que esses irmãos possam, Senhor, executar a sabedoria do alto que vem de Ti nessa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a bênção do nosso Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, irmão e irmã, hoje e para sempre. Essa igreja diz amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo grande, irmãos.